Uau! Esse cara ganhou fama na internet por sua aparência não tão atraente. Mas foi uma competição injusta. Estou falando sobre o primeiro e único peixe-bolha. Essa coisa uma vez foi exposta em um aquário com sua aparência pegajosa e gelatinosa, uma verdadeira bolha. Mas embaixo d'água, em seu habitat natural, ele se parece com qualquer outro peixe normal. É um morador do fundo do mar que vive na costa da Austrália. O peixe-bolha se desenvolve a cerca de 900 metros abaixo da superfície. Nessa profundidade, a pressão é 120 vezes maior do que a pressão a que você e eu estamos acostumados. Na verdade, apenas submarinos robustos podem ir tão fundo. Essa criatura carrancuda não tem esqueleto ou muitos músculos. Em vez disso, tem uma carne gelatinosa para combater a pressão subaquática extrema. Você também não encontrará um tubarão branco em nenhum aquário. No passado, muitos tentaram colocar tubarões brancos ao lado de outros tubarões em seus tanques, mas isso não funcionou. Eles paravam de comer e tinham dificuldade para nadar. Também não é um bom negócio. É muito caro manter um grande tubarão, porque um tanque grande o suficiente precisará de milhões de galões de água. Esses peixes não gostam de ficar em uma mesma área por muito tempo. Eles preferem águas abertas, onde podem nadar grandes distâncias. Não vimos nenhum em cativeiro desde os anos 1970. O saola, mais conhecido como unicórnio asiático, foi descoberto apenas em 1992. Ele vive nas encostas das montanhas Anamitas entre o Laos e o Vietnã. Parece um antílope, mas testes genéticos mostraram um parentesco mais próximo com os bovinos. O saola é um dos maiores e mais raros mamíferos do mundo. Pesquisas estimam que existam apenas de 70 a 750 deles na natureza. Sim, há uma diferença muito grande aqui. Os especialistas não conseguem ter um número mais exato porque eles são impossíveis de detectar. Apenas 2 foram capturados e estudados. E quanto aos unicórnios do mar, narvais, existem mais de 80 mil dessas criaturas, mas ainda é uma espécie quase ameaçada de extinção. Os narvais têm uma presa longa e estreita projetando-se da sua cabeça. Essa presa semelhante ao chifre de um unicórnio é na verdade um dente que pode crescer até 3 metros. Esses animais pertencem à família das baleias, mas ao contrário de seus parentes, eles não migram. Narvais vivem nas águas árticas da Groenlândia, Canadá, Noruega e Rússia. Eles vivem até 50 anos na natureza, mas não podem sobreviver em cativeiro. Então, se você quiser ver um na vida real, o zoológico não é o lugar ideal. Ao contrário de outras criaturas dessa lista, as andorinhas são muito comuns. Você pode reconhecer este pássaro por aquelas lindas penas azuis que vão da cabeça à cauda. Embora sejam uma das espécies mais comuns, as andorinhas não se adaptam em zoológicos. Elas se alimentam durante o voo, literalmente pegando a comida no ar, e só se alimentam de insetos voadores. Em cativeiro, elas precisam viver em grandes estruturas de aviários com bastante espaço para voar, e a maioria dos zoológicos não pode fornecer isso. Você encontrará muitos gorilas ocidentais das terras baixas em cativeiro. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre os gorilas das montanhas. Esses macacos têm pelos mais longos e são mais acinzentados do que castanhos. Existem apenas cerca de 1000 deles na natureza, tornando-os uma espécie em extinção. Os gorilas das montanhas geralmente passam um quarto do dia comendo. Nos anos 60 e 70, houve muitas tentativas de capturá-los e iniciar uma população cativa, mas foi impossível. Eles não se dão bem em ambientes fechados devido às suas necessidades dietéticas específicas. Sem isso, a saúde dos gorilas diminuía visivelmente. Outro problema é o estresse. Agora, não há gorilas das montanhas em qualquer instalação. Mergulhando de volta na água, temos a lula gigante. Um gigante que inspirou a lenda do Kraken. Essa criatura permanece um mistério para os cientistas. Seu ambiente inóspito no fundo do mar dificulta seu estudo. A única pesquisa que os cientistas puderam fazer foi a partir dos raros espécimes que surgiram na costa. Em 2004, pesquisadores no Japão tiraram a primeira foto de uma lula gigante viva. 2 anos depois, eles conseguiram trazer uma à superfície. Por viverem tão fundo no mar, seus olhos são do tamanho de uma bola de praia. Elas podem ver coisas nos lugares mais escuros do oceano. Até hoje, a lula gigante nunca foi capturada ou mantida em cativeiro para ser estudada a fundo. Em seguida, temos o mamífero grande mais raro do planeta, o rinoceronte de Java. Restam menos de 70 e todos vivem em um parque nacional na ilha de Java, na Indonésia. Do total de 5 espécies de rinocerontes, esta é a mais ameaçada de extinção.
Os cientistas não têm certeza de quanto tempo esses animais vivem, mas estimam algo entre 30 a 40 anos. A área onde vivem é vulnerável a tsunamis e também é próxima a muitos vulcões ativos. Se algum deles entrar em erupção, o rinoceronte de Java pode acabar extinto. Uma criatura da qual você provavelmente nunca ouviu falar é o Indri. Nativo de Madagascar, ele é um primata único que depende de árvores para se mover e se alimentar. Esses animais vivem de 15 a 18 anos na natureza, mas em cativeiro, alguns mal chegaram a 1 ano. Provavelmente porque eles não se dão muito bem com o estresse e a perturbação. Os especialistas acreditam que sua dieta é tão específica que não pode ser reproduzida em cativeiro. Eles também notaram que esses animais não se reproduzem quando são retirados da natureza selvagem. O piche-ciego menor, também chamado de tatu fada rosa, não tem asas nem faz mágica, mas ainda é um animal adorável com uma carapaça rosada que faz com que ele pareça um radiador vivo. É o menor de todos os tatus e passa a vida inteira usando suas garras dianteiras volumosas para cavar a terra, principalmente à noite. Dificilmente pode ser localizado, muito menos capturado, e é por isso que os cientistas não têm sido capazes de estudar muito esse sujeito. E você só pode encontrá-lo na região central da Argentina. Embora insetos raros sejam populares em zoológicos, um que você nunca verá por lá é o besouro girafa. Por que esse nome? Ele tem um pescoço extraordinariamente longo que ajuda o inseto a construir seu ninho, sem precisar de escada. Esses carinhas passam a maior parte da vida se alimentando das folhas de uma única espécie de árvore, batizada em sua homenagem, a árvore do besouro girafa. Há outro inseto chamado besouro girafa na Nova Zelândia, mas ironicamente é uma espécie totalmente diferente. Da região mais profunda da Terra, vem o peixe caracol Mariana. Ele vive a cerca de 8.000 metros abaixo do nível do mar, que é quase tanto quanto a altura em que os aviões voam, só que na direção oposta, é claro. A pressão em tais profundidades é tão intensa que seria como se um elefante estivesse pisando no seu dedo do pé. Ai! Por isso, este peixe simplesmente não poderia sobreviver nas águas rasas de um aquário. Outro amante das profundezas do mar é o polvo-dumbo. Ele vive a cerca de 4.000 metros abaixo da superfície. Nessa profundidade, ele raramente se sente ameaçado. Então, este polvo fofinho não tem uma bolsa de tinta como outros polvos, que a usam como proteção para fugir dos inimigos. Ele pertence à família dos polvos guarda-chuva. Você pode ver que seus braços estão conectados por uma teia de pele, dando-lhe uma aparência de guarda-chuva quando está nadando. Poucas pessoas viram um polvo-dumbo, mas essa não é uma espécie em extinção. Ninguém pode ir tão fundo para mexer com esse carinha. Por último, um dos fatores mais críticos para decidir se um animal pode sobreviver em um aquário é o seu tamanho. Quando se trata de baleias azuis, a menos que um aquário seja do tamanho do oceano, isso é proibido. E um animal tão grande precisa de toneladas de comida. Nenhum aquário conseguiria isso. É uma espécie em extinção, com menos de 25.000 exemplares restantes. Esses mamíferos marinhos migram por milhares de quilômetros. Para cobrir distâncias tão vastas, uma baleia azul pode realmente dormir enquanto está nadando. Mas ela nunca fica totalmente inconsciente. Ela cochila levemente enquanto navega pela água. É mesmo uma grande garota.